Olá, pessoal! Tiveram uma boa semana de estudos? Espero que sim. Hoje, nós estaremos estudando a unidade 1, sobre como surgiu a escrita de sinais. Mas, de forma rápida, iremos relembrar um pouco do que estudamos na unidade 1, na aula passada. Chegamos a esse comparativo na aula passada, ao final da aula passada, quanto ao surgimento da escrita das línguas orais e das escritas de sinais. As duas surgiram em épocas bem diferentes. As escritas orais ainda no Paleolítico e a escrita de sinais é bem mais contemporânea. Percebemos também que o sistema que constitui a escrita dessas línguas não é o mesmo. No caso das línguas orais, utilizará unidades sonoras, e nas línguas de sinais, deve ser observados sinais que se organizam de uma forma visual. É consenso que tanto na escrita da escrita da língua de sinais, quanto nas das línguas orais, a sua importância se dá porque, através da escrita, é possível se transmitir conhecimento, registrar a história e a cultura de um povo, dentre várias outras coisas que a escrita pode ser utilizada. Nós vimos também que, dentre os sistemas de escrita que surgiram para as línguas orais, podemos destacar 6 principais: a escrita rupestre, os pictogramas, hieróglifos, ideogramas, rebus e silabário. E quanto à escrita da língua de sinais? Como surgiu? Temos vários sistemas ou um único sistema? Então, é isso que veremos a partir de agora. Nas línguas de sinais, o processo ocorreu de forma bem semelhante às línguas orais. A evolução de sua cultura, emancipação e evolução de seus falantes e das línguas usadas por eles culminou na criação de várias propostas de sistemas de escritas que representam tais línguas. William Stokoe é tido como responsável por uma grande revolução nas pesquisas linguísticas em língua de sinais. Essa afirmativa encontramos em trabalhos desenvolvidos por grandes pesquisadoras da área da surdez no Brasil, como Ronice Miller, Loderney Carnop e vários outros autores, tratam sobre a importância do Stokoe para o reconhecimento da língua de sinais. Em 1996, Stokoe realizou uma primeira descrição estrutural da ASL, que é Língua de Sinais Americana, e também criou um sistema de notação para a língua americana de sinais, que serviu de base para a proposta de escritas de outras línguas de sinais de outros países. Stokoe e sua equipe de linguistas da Universidade Gallaudet, que foi a primeira universidade específica para atendimentos dos surdos, lá eles criaram um sistema de notação para a ASL, que parte de 5 elementos: lugar de realização do sinal, com 12 elementos, as configurações de mão, com 10 elementos, os movimentos indicando ação, com 22 símbolos, a orientação, com 4 elementos, e sinais diacríticos, com 2 possibilidades. Relembrando que sinais diacríticos são marcas manuais ou não que fazem distinção entre um sinal e outro. Este é o sistema Mimography. Alguns estudiosos afirmam que, apesar de não ser um sistema muito conhecido, mas essa foi a primeira tentativa de se inventar um sistema para escrita de sinais. Alguns estudiosos, inclusive, afirmam que Stokoe baseou sua escrita nesse sistema desenvolvido por Bebian. O sistema Mimography é composto de 190 símbolos, todos escritos em uma determinada ordem, escritos da esquerda para a direita, a maioria deles icônicos, para que fossem facilmente recordados e baseado em 4 componentes principais das línguas de sinais: a forma, a orientação da mão,
movimento, lugar e expressão facial. Criado em 1826, esse é o sistema de escrita de sinais mais antigo que encontramos registros. Criado em 1825, este é o sistema de escrita de sinais mais antigo que encontramos registros. Como podemos notar, esse sistema tem uma representação bem icônica. Aqui, por exemplo, quando observamos a grafia correspondente às partes do corpo, percebemos que ela remete à imagem ou ao desenho real da região do corpo que corresponde. Derivada da proposta de Stokoe, a notação de François Neve foi publicada em 1996, com o intuito de possibilitar uma numeração e uma elaboração de sinais para a informática. Esse sistema foi criado em uma universidade na Bélgica e possui elementos a mais do sistema que lhe deu origem, que é o sistema de Stokoe. A escrita é feita na vertical, de cima para baixo. Quando o sinal é monomanual, ou seja, feito com uma mão, ele é escrito em uma única coluna. Quando é bimanual, feito com as duas mãos, ele é escrito em duas colunas. Os signos são sempre escritos na seguinte ordem: configuração, locação, orientação e ação. Esse nome é um pouquinho complicado de ler e tem por significado uma sigla em inglês, que é Sistema de Notação de Língua de Sinais de Hamburgo. O batismo desse nome se deu porque foi criado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, por Priewitz e seus colaboradores. Isso é por volta de 1987. Esse sistema foi objeto de diversas versões para a informática e é muito utilizado ainda em seu país, né, na Alemanha. É um sistema de transcrição fonética também, baseado na proposta de Stokoe. Tem em torno de 200 símbolos e foi concebido para uso internacional. Traz símbolos icônicos para facilitar seu uso, é integrado com ferramentas padrões de computação. Tem uma sintaxe formal e é um sistema que pode ser sempre melhorado, acompanhando a evolução das línguas de sinais, e atualmente esse sistema está na sua 4ª versão. Esse sistema também distingue principalmente as configurações de mão, as orientações de dedo e da palma, as localizações sobre a cabeça e tronco e os tipos de movimento e a pontuação. Enfim, chegamos a Signal Writing, escrita de sinais. Este é um sistema visual de escrita de sinais, que torna possível ler, escrever e digitar qualquer língua de sinais no mundo. Para os surdos, o surgimento de uma escrita de sinais que permita a escrita correta e eficaz de sua língua é uma dádiva. E como nós percebemos nesse pequeno trechozinho aqui escrito em Signal Writing, é justamente essa leitura que podemos fazer, que a escrita de sinais é uma dádiva, é um presente. A proposta de escrita para a língua de sinais, a Signal Writing, foi criada pela norte-americana Valerie Sutton, que dirige o Comitê de Ação Surda, chamado DAC, ou DAC. Esta, que vocês veem aqui no slide, é a Valerie, e este é o seu sinal em escrita de sinais. E aí? Conseguiram fazer a leitura? Vou deixar um minutinho para que vocês pensem e já volto com a resposta. Então, esse é o sinal dela. Acertaram? Muito bem, já estão iniciando aí a escrita de sinais.
E esse aqui? Quem consegue fazer a leitura desse sinal? A professora não tem uma caligrafia muito bonita, mas acho que deu para entender. Esse é o meu sinal. Reparem só, as mesmas configurações de mão e contato. Então, nós podemos fazer a leitura de Silvana. Já vou deixar um desafio aqui para vocês, para já irem pensando como ficaria a escrita do seu sinal. Desafio aceito? Então, ficamos combinados. Conforme as publicações do DAC, o sistema pode representar línguas de sinais de um modo gráfico, esquemático, que funciona como um sistema de escrita alfabético, em que as unidades gráficas fundamentais representam também unidades gestuais fundamentais. O Signal Write pode registrar qualquer língua de sinais do mundo, sem passar pela tradução da língua falada. Cada língua de sinais vai adaptá-lo à sua própria ortografia. Para escrever em Signal Write, um dos quesitos básicos, ou principal quesito, é saber uma língua de sinais. Em 1974, quando o sistema Signal Write foi criado, ele foi inspirado em um sistema que servia para notar os movimentos de dança, o que despertou a curiosidade dos pesquisadores da língua de sinais dinamarquesa, que estavam procurando uma forma de escrever os sinais. A década de 70 caracterizou um período de transição da Dancing Writing, né, que é a dança escrita, ou a escrita da dança, para a Signal Write, que é a escrita de sinais. Observe essa imagem. Perceberam que as formas do corpo, pés e movimentos das mãos são descritos conforme a perspectiva do bailarino. Da mesma forma também que ocorrerá na escrita de sinais. Até então, pensávamos em uma escrita ideográfica, em que representa as ideias ou objetos. Posteriormente, temos a escrita fonética, que representa os sons da língua. Então, podemos fazer a seguinte relação: ideias ou objetos, fala e escrita fonética. E como se dá essa relação em língua de sinais? Então, nós partiremos de ideias e objetos, língua de sinais, para, enfim, a escrita de sinais. A escrita em Signal Write expressa as configurações de mão, os movimentos, as expressões faciais e os pontos de articulação das línguas de sinais, que são os denominados parâmetros da língua. Atualmente, como vocês podem perceber na imagem, já são mais de 35 países que utilizam esse sistema de Signal Write, em escolas, universidades, associações e N áreas ligadas à comunidade surda. O Signal Write pode registrar qualquer língua de sinais do mundo, sem passar pela tradução de uma língua falada. Cada língua de sinais, como já foi dito, vai adaptá-lo à sua própria ortografia. E o pré-requisito para que você escreva bem em escrita de sinais é saber também uma língua de sinais. No Brasil, a escrita de sinais chega em 1996, através da equipe de pesquisadores da PUC Rio Grande do Sul, que entraram em contato com Sultan, com a Valerie Sultan, através do site Signal Write, criado por ela. E esse site tinha a intenção de divulgar a escrita e também para que as pessoas pudessem fazer o download do aplicativo para a escrita de sinais. Após esse contato com a criadora da escrita de sinais,
o próximo passo foi o trabalho de adaptação do Signal Write a Libras. Esse foi o início de uma caminhada que a comunidade surda brasileira, com o apoio de pesquisadores, linguistas e da informática, empreenderam a fim de conseguir uma escrita que dê conta de todas as suas necessidades em sua própria língua. Algo que foi de suma importância para tornar público esse sistema no Brasil surgiu com a divulgação do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais Brasileira, de autoria dos pesquisadores Capovilla e Valquíria Duarte. Nessa obra, além das explicações formais sobre o sistema Signal Write, pode-se encontrar, para cada termo em português, a grafia em escrita de sinais, o que possibilita a reflexão e o exercício dessa escrita. Para que as pessoas comecem a aprender a língua de sinais, geralmente a primeira coisa que se deve ensinar é o alfabeto manual em Libras. Ele é produzido por diferentes formatos das mãos que representam as letras do alfabeto escrito oral. E também é utilizado para soletrar o nome de pessoas, lugares e outras palavras que ainda não possuem sinal. Da mesma forma, é o alfabeto da escrita de sinais, só que ele é a representação visual escrita do alfabeto manual. Apesar desse sistema não ser como os antigos, sistemas que se via o desenho da ideia ou do objeto, aqui ainda podemos notar certa iconicidade na escrita de algumas letras, como no M, no N, no V, no B. Por mais que não tenhamos estudado a escrita de sinais, nossa intuição consegue perceber qual letra é. Então, esse sistema pode representar a língua de sinais de modo gráfico, esquemático, que funciona como um sistema de escrita alfabético, em que as unidades gráficas fundamentais representam unidades gestuais fundamentais, suas propriedades e relações. O fato de um sistema representar unidades gestuais faz com que ele possa ser aplicado a qualquer língua de sinais, e não apenas à língua brasileira de sinais, Libras. Notamos aqui duas escritas, a da Libras e a da ASL. Percebemos que o significado é o mesmo, de acompanhar e abrir. E a configuração de mão, o ponto de articulação, direcionalidades, são bem similares. No entanto, a leitura dos sinais é feita de forma diferente. Fica assim. Em língua de sinais, acompanhar. E em ASL já é assim. Perceberam uma pequena diferença na configuração de mãos? Em ASL, ou na língua de sinais americana, o polegar fica para cima, assim como está na escrita, assim como está aqui na escrita. Já como na escrita em Libras, o polegar fica para baixo, com essa configuração de mão em A. Já o sinal abrir, a diferença está na posição, movimento e direcionalidade. Em Libras, a palma da mão, a princípio, é direcionada para o falante, como nós podemos perceber aqui. E o movimento é para fora. Já na língua de sinais americana, a posição da mão é para cima. E o dorso da mão, a princípio, está para o falante. E o movimento é para dentro, assim como mostra na escrita feita na imagem. Viram que não é difícil escrever em língua de sinais? Basta conhecer a estrutura das línguas envolvidas, né? Basta conhecer essa estrutura e fazer o exercício para a escrita dessa língua.
Na escrita de sinais, também é possível ter uma escrita um pouco mais simplificada ou abreviada, como nas línguas orais. Por exemplo, da mesma forma que no português, dependendo do gênero textual, da proximidade entre os falantes, opta-se por um estilo de escrita mais leve ou informal, podemos fazer da mesma forma nas línguas de sinais. Como nesses dois exemplos aqui, respeitar e bonito. No primeiro desenho, nós temos a escrita formal, que é composta por um número maior de elementos. E à nossa direita está a escrita informal, que é composta por um número menor de símbolos para a grafia desses sinais. Contudo, mesmo na escrita simplificada ou na formal, então, da mesma forma, na escrita simplificada, é de fácil leitura o que foi escrito por esse sujeito. Como já foi dito, o Signal Write é um sistema de escrita que pode ser adaptado a qualquer língua de sinais. Ele conta com mais de 1.900 símbolos. Sua escrita é na vertical e não é escrito diretamente no editor de textos padrão do computador. Deve ser escrito em um editor próprio para depois a escrita ser transportada ao editor padrão. Para auxiliar na escrita de sinais, foi criado o software Signal Write Edit, que é um editor de texto na língua de sinais. Então, através do uso do computador, o Signal Write começou a se tornar muito mais popular nos Estados Unidos. Hoje em dia, o sistema de escrita de sinais não tem mais a mesma forma que o sistema criado em 1974. Evoluiu muito ao longo dos anos. A evolução do Signal Write, de certa maneira, apresenta características da evolução da escrita. Atualmente, há diversas discussões para a produção de uma padronização dos sinais. Costuma-se pensar em uma padronização somente quanto à execução do sinal. Mas esse caminho seria bem mais fácil se perpassar pela escrita, no sentido de escrever o mesmo sinal usando os mesmos grafemas. Porque ainda o que ocorre é que, mesmo na produção escrita dos sinais, esses diferem de pessoa para pessoa. Cada um escreve como acha que deve ser escrito. A escrita de sinais pode auxiliar muito na resolução desse problema. Agora assistiremos a um pequeno vídeo demonstrando como é fácil utilizar o Signal Edit. No Brasil, ainda são poucos os trabalhos desenvolvidos em escolas com a escrita de sinais. Os estudos mais difundidos são os da doutora surda Marianne Stuff, que iniciaram em 1997. Ela começou a ensinar Signal Write em 2 escolas para surdos no estado do Rio Grande do Sul. Desde então, não parou mais de pesquisar e divulgar a escrita de sinais no Brasil e em outros países. O trabalho em escolas continuou e, como exemplo atual, temos a Escola Estadual de Educação Especial Dr. Reinaldo Fernando Couser, localizado na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, que é uma escola bilíngue para surdos. Eles mantêm um blog que depois, posteriormente, vocês poderão acompanhar como tem se dado esse trabalho de escrita de sinais lá. E algumas outras instituições que têm tido experiências positivas quanto ao uso da escrita de sinais é a escola Ellen Keller, INES, dentre outras. Em sua pesquisa de doutorado, Marianne testou o Signal Write com crianças surdas do Brasil e da França, para ver como elas se apropriariam do sistema. Segundo a autora, o Signal Write é viável para crianças surdas por ser visualmente fonético e que é sim um sistema um sistema falta. Em sua pesquisa de doutorado, Marianne testou o Signal Write com crianças do Brasil e da França para ver como elas se apropriavam do sistema. Segundo a autora, o Signal Write é viável para crianças surdas
por ser visualmente fonético, que é, sim, uma interessante ferramenta na educação de pessoas surdas e que futuras pesquisas devem ser feitas no intuito de lançar o Signal Write como apoio no aprendizado da língua oral em sua forma escrita. Há muito trabalho a ser feito e é importantíssimo para vocês, futuros profissionais da área da tradução e interpretação, buscar aprofundar os seus conhecimentos nessa área, que ainda é considerada nova para alguns, que é a escrita de sinais. Aqui são alguns exemplos de materiais que já contemplam o uso da escrita de sinais. Nós temos literatura infantil, jogos pedagógicos, músicas, dicionários, dentre outros. E a cada dia esse acervo, que inclui a escrita de língua de sinais, vem aumentando. Nós temos, então, 6 principais sistemas que marcaram a origem da escrita de sinais. São eles: a notação de William Stokes, que foi criado em 1965 nos Estados Unidos pelo próprio William Stokes. O sistema Mimograph, criado em 1825 na França, ele foi criado pelo Roch-Ambroise Bebian. Nós temos também a notação François Neve, criado em 1996 na Bélgica e também direcionado principalmente pelo François, né? A notação Hermannses, em 1989, criado na Alemanha, também pelo Priwitz. O sistema Designe, em 1990, criado na França, pelo Paul Gézion. E o Signal Write, 1974, foi criado na Dinamarca pela Valérie Souto. Quando nós percebemos essa tabela aqui, é bem interessante a diversidade de países que se preocuparam em criar um sistema específico para a escrita de sinais. Desses 6 sistemas que mais se destacaram, o Signal Write foi a proposta mais difundida no Brasil, apesar de ainda não termos uma escrita em língua de sinais oficial do nosso país, no nosso país. Então, com isso, finalizamos a unidade 2. E na próxima aula, estaremos conhecendo de perto como se dá a escrita em língua de sinais. Mas por hoje, ainda não finalizamos. Vocês têm um pouquinho mais de trabalho aí no polo. Teremos ainda a primeira atividade prática a ser realizada e estarei explicando para vocês agora como acontecerá. Essa atividade será em grupo e abordaremos o seguinte tema: benefícios de uma escrita de sinais para as comunidades surdas. E teremos 3 subtemas, que são esses apresentados no slide. Então, no primeiro momento, vocês irão refletir sobre a importância da escrita de sinais, em relação a esses 3 subtemas. E, no segundo momento, vocês farão uma entrevista com um surdo, abordando as temáticas da primeira etapa, E no ambiente virtual, nós temos o planejamento dessa atividade, descrevendo detalhadamente como deve ser feita essa entrevista. E vocês poderão verificar no ambiente. Mas a primeira etapa, então, será o estudo das temáticas. Em um segundo momento, nós teremos entrevista com um surdo. E esse terceiro momento, nós vamos descrever como essa atividade acontecerá. Os grupos deverão ser formados com, no máximo, 5 cursistas. O tema proposto com seus subitens deverão ser estudados e discutidos pelos grupos. Após estudos e discussões no grupos, vocês deverão apontar o que consideraram mais importantes das temáticas indicadas. E cada grupo deverá elaborar, no mínimo, 2 laudas, falando sobre
as impressões que tiveram sobre essa temática e essas laudas deverão ser entregues ao tutor presencial no dia 16/8. A entrevista que vocês deverão fazer com esse surdo poderá ser feita aqui mesmo na cidade ou em uma outra região, porque vocês poderão estar lançando mão aí dos recursos tecnológicos que nós temos a nosso favor. Webcam, telefone, vários outros programas, né, que facilitarão essa mediação. Então, essa filmagem deverá ter como tempo máximo 3 minutos. O roteiro de perguntas deverá estar anexo às laudas, correto? Então, depois de feito tudo isso, estudo entre os grupos, entrevista com este surdo, no próximo encontro presencial, será feito o sorteio dos subitens das temáticas para que cada grupo possa expor o ponto de vista que chegaram e interagir com os colegas dos demais grupos. E, nesse momento, cada grupo deverá apresentar também a entrevista que foi realizada com esse sujeito, certo? Ficou bem claro, então, como acontecerá essa atividade prática? Qualquer dúvida, o roteiro já está postado no ambiente, os tutores presenciais, à distância, também estarão disponíveis para sanar qualquer dúvida que encontrarem na realização dessa atividade. Então, pessoal, essa é a nossa atividade prática 1 e eu desejo para vocês bons estudos e não se esqueçam de participar dos fóruns e qualquer dúvida, eu e os tutores estaremos à disposição. Bons estudos e forte abraço para vocês.